Aqui, deixa eu colocar aqui, tela cheia. Bom, nós falamos então na aula anterior sobre as linguagens, tá? Entendemos que as linguagens são conjuntos, tá? A partir de outro conjunto, ou seja, um subconjunto de conjunto, tá? Se o alfabeto é um conjunto finito, as linguagens são formadas aí por cadeias, né? Que acabam formando aí conjuntos infinitos, tá? E qual a relação, então, com o autômato finito? Tá? A relação é a seguinte, tá? Os autômatos finitos, eles são máquinas abstratas que vão nos ajudar a resolver aquele problema do que? Se a cadeia, se uma determinada cadeia faz parte, pertence a uma linguagem. Tá? É isso que é o autômato finito. Ou seja, o autômato finito, então, ele vai definir, então, uma linguagem. Tá? Porque se as cadeias que ele reconhece faz parte da linguagem, então ele define uma linguagem. Tá? Nós vamos ver isso agora. Então, uma definição informal aqui de autômatos finitos. Tá? Os autômatos finitos, eles são representados por um conjunto de estados. Tá? Ou seja, cada estado, cada um deles, ele lembra o que já foi feito na história de um sistema. Os autômatos finitos, eles têm aí um conjunto de transições, ou seja, os movimentos possíveis de um estado para outro. Existe ainda um controlador, tá, que é um dispositivo hipotético que lê a entrada externa e move de um estado para outro. Tá? E existem transições que não mudam o estado. Tá? Nós vimos lá naquela primeira aula, tá, de visão geral, aquela máquina de venda de refrigerante, né, de venda de Coca-Cola. Então lembra que aquela máquina lá, ela aceitava algumas notas, né, notas de R$1, de R$2, e que ela devolveria para nós um refrigerante, né, uma latinha, se ela chegasse no estado de aceitação. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora é retomar aquele exemplo, tá? Retomar aquele conceito, na verdade, de autômato finito, mas com um exemplo mais simples aqui, da geladeira. Tá? Então, aqui, se eu quero modelar uma geladeira por meio de um autômato finito. Tá? O autômato finito, então, ele é uma abstração, tá, de um computador. Tá? Essa é a ideia dele. Então, quero representar aqui os estados de uma geladeira. Tá? Então, imagina que a geladeira, ela, aqui não está definido, tá? Mas imagina que a geladeira, o estado inicial dela é estar com a porta fechada. Se ela está com a porta fechada, eu posso dar um comando, abrir a porta da geladeira e ela passar para o estado de aberta. Tá? Se ela ficar aberta, se a porta da geladeira ficar aberta a mais de 10 segundos, soa um alarme. Tá? É uma ideia muito interessante, principalmente hoje que a energia está bem cara, né? Então, assim, se a porta da geladeira ficar aberta por mais de 10 segundos, soa um alarme. Então, passa de aberta para o estado de alarme. Sim. Tá? E passou 20 segundos, volta aqui para o estado de aberta, tá? E se continuar aqui no estado de aberta e passar 10 segundos, toca o alarme de novo, tá? Então, o alarme vai ficar tocando a cada 10 segundos aqui, tá? E ele toca por 20 segundos, tá? Até você, o quê? Fechar, né? Passar de aberta para fechado. Tá? Então, eu estou representando aqui, ó, os 3 estados de uma geladeira. Ela está com a porta fechada, ela está com a porta aberta, e ela pode estar, além de estar com a porta aberta, ainda soar o alarme. São 3 estados possíveis aqui. E eu tenho transições para cada um desses estados. Como são dadas essas transições? Por meio aqui das entradas, tá? Imagina que se a geladeira, ela tiver lá imagina que é uma geladeira aí computadorizada que você digita um comando lá, abrir, ela abre a porta, fechar, ela fecha a porta. Ou ainda você vai lá na porta e simplesmente abre e ela abre, tá?
Então, você representa aqui todos os estados possíveis e todas as transições possíveis de estado para outro. Já numa locadora de vídeo, tá? Você já tem uma complexidade maior. Tá? Nem existe mais, né? Netflix acabou com isso aqui. Tá? Mas antigamente, numa locadora de vídeo, você tinha lá aqui o quê? Os estados, né? Sim. Então você tem lá, olha, aquele filme está disponível na locadora. Aí eu quero reservar aquele filme, passo para reservado. Né? Reservei. Se ele foi emprestado, passo ele para alugado. Uhum. Se ele passou o prazo, né, da locação, eu não devolvi ele, né, não devolvi ele aqui, passo ele para o estado de atrasado. E aí a devolução vai ocorrer com multa. Então veja, todos esses cenários aqui podem ser representados por meio desse diagrama de estados. Então Então, coloca. basicamente, os autômatos finitos geralmente são tratados como mudança de estado? Uhum. Ah, então, tipo, o básico dele é isso, então. O básico dele é isso, tá? Ele tem estados e aí ele tem entradas, né? Uhum. São Que, entradas de que, informação que vai transformar o estado. que vai transformar o estado, que vai passar o autômato de um estado para outro. Essa é a ideia. Conseguiu enxergar a relação aí, por exemplo, com de um autômato finito determinístico para um analisador léxico, Não tenho que muita. define lá, que decide, por exemplo, se o if faz parte ou não de uma da linguagem C? O compilador, no caso. Exatamente. Nós vamos ver isso, tá? Mais à frente, assim, né? Exemplo, tá? É lógico que a implementação mesmo de um autômato finito determinístico, nós vamos ver lá na disciplina de compiladores, tá? Mas aqui eu vou colocar alguns exemplos. Então, tem várias aplicações, né, os autômatos finitos, né? Então, avaliar um determinado processo ou protocolo em busca de erros ou falhas é uma possibilidade. Aqui um exemplo, né? Se eu fechar a porta com o alarme tocando, o que que acontece? Tá? Ou seja, eu olhando aqui para esse diagrama de estados, para esse autômato, eu posso encontrar aqui alguns erros, né? No caso aqui, no caso da geladeira, né? Que ele falou aqui, ó. Se eu fechar a porta com o alarme tocando, o que que acontece? O alarme deveria desligar. O alarme deveria desligar, mas você veja que não tá, não existe uma transição aqui, né? Entre. Alarme fechado. Aham. Tá? Então, os autômatos ajudam a gente a enxergar isso também, né? Ou no caso da locadora, e se eu reservar um filme que está atrasado? Né? Então, dependendo da implementação, pode resultar em erros. Agora, pessoal, bastante atenção, porque nós vamos entrar o quê? Na definição formal aí de um autômato finito determinístico, tá? De um DFA, autômato finito determinístico. A definição formal de um autômato é que um autômato A, ele é composto de um quê? De um conjunto finito de estados, simbolizado aqui por Q, por um conjunto finito de símbolos de entrada, tá? Conjunto finito esse que faz parte de um alfabeto, tá? E aí o sigma, né? Então, esse conjunto finito de símbolos de entrada é um alfabeto. Delta, que simboliza a função de transição, ou seja, dado um elemento de entrada, passa de um estado para outro, tá? Isso é determinado por essa função delta aqui de transição. Ele é composto de Q0, que é um estado inicial, que pertence a esse conjunto Q aqui, finito de estados, e ele ainda tem um F, que é um conjunto de estados finais, tá? Ou ainda chamado também de estados de aceitação. Lembra lá no nosso exemplo lá da máquina de Coca-Cola, né, de venda de refrigerante? Sim. Então nós tínhamos lá um conjunto finito de estados, nós tínhamos lá um alfabeto, né, que são as notas lá de R$ 1, R$ 2, tá? Nós tínhamos as funções de transição, né, dado, por exemplo, uma entrada de R$ 1 passava de um estado para outro, nós tínhamos um estado inicial,
e nós tínhamos um estado final lá de aceitação, que é quando a máquina entrega lá o refrigerante para o usuário. Tá? Então, isso aqui é a definição formal de autômato finito determinístico. A função de transição, então, ela é definida dessa forma. O que é o delta? Delta é uma combinação, então, de Q, quem é Q? Que é um conjunto de estados, versus o quê? Versus os símbolos de entrada. Tá? É um produto cartesiano de Q e sigma, que leva a Q, que leva a um determinado estado, dentro de Q. Então, um exemplo aqui da geladeira. Tá? Então, eu tenho 3 estados, fechado, aberto e alarme. Eu tenho aqui o alfabeto, que é formado pelas cadeias, ou pelos símbolos, né, na verdade, formado pelos símbolos, tá? Abrir, fechar 10 segundos e 20 segundos. Eu tenho o estado inicial, que é o fechada. Eu tenho o estado final de aceitação, que também é o fechada. Certo? A geladeira, se ela ficar aberta, é erro. Tá? Então, o estado final dela é fechado. Sim. Aqui é só para relembrar, né, o que é o conceito de uma função. Acho que todos lembram, né? Função o quê? Dado o elemento de um domínio, você tem apenas um elemento na imagem, Sim, é o certo? conjunto A, conjunto B, geralmente tudo que a gente viu em introdução à matemática no curso. Já viram, né? Isso aqui, né? Então, função é isso, né? Então, dado uma função, por exemplo, f de 1 é 2, f de 2 é 3, f de 3 é 4, tá? Então, é isso, esse é o conceito de função. Você só tem um único elemento na imagem. Se você tiver mais do que um, não é uma função. Tá? Então, o conceito aqui é o mesmo. Tá? Dado um, dado um estado atual e um símbolo, tá, do alfabeto que é consumido pelo autômato, a transição é feita para um único estado. Tá? Por isso que nós chamamos aqui de função de transição. Então tá aqui, ó. Essa função delta aqui. Se eu tô, se eu tô não, né? Se a geladeira está em estado fechada e receber o símbolo abrir, ela vai para o estado de aberta. Se ela está em aberta e recebe o símbolo fechar, ou o comando fechar aqui no caso, vai para o estado fechada. Né? Se ela está aberta, recebe o símbolo 10 segundos, ou a cadeia, na verdade, né? Cadeia 10 segundos, vai para alarme. Se está em alarme, 20 segundos, vai para aberta. Tá? Então, são as funções aqui de transição. Tá? Então, fechada, aberta e alarme pertence ao conjunto Q, e abrir, fechar 10 segundos e 20 segundos pertence ao que? A sigma, tá? Ao alfabeto. E veja que eu não vou para mais de um estado, tá? Eu sempre vou para um único estado. Tá? Isso no caso do autômatos finitos determinístico, tá? É por isso que tem esse nome determinístico, tá? A transição, a função de transição, ela é definida como dado um símbolo de entrada. Esse símbolo de entrada, uma vez consumido pelo autômato, ele vai o quê? Provocar a transição para um outro único estado. Tá? Então, em um autômato finito determinístico, as transições elas estão completas, ou seja, o autômato ele sabe o que fazer para cada um dos símbolos que ele está consumindo. Tá? Essa é a ideia. Ele sempre sabe o que fazer. Então é por isso que vem essa definição aqui de determinístico, né? Porque existe um determinismo aí do autômato, tá? Ele sempre sabe o que fazer, tá? No caso aqui pegar aqui da geladeira, tá? Então, dado uma entrada aqui, ele sempre sabe o que fazer, tá? Se está fechado, recebeu abrir, vai para aberta, tá? Se está em aberta, passou 10 segundos, toca o alarme. Então, é determinado, por isso que é determinístico. Tá?
A notação que nós utilizamos aí para representar esses autômatos finitos determinísticos, a mais comum é por meio de diagramas, tá? E esses diagramas são grafos, tá? Que nós iremos ver. Aliás, nós já vimos, né, naquela aula de introdução, tá? Em que os nós representam os estados e os vértices representam aí a, a função aí de transição. Pode ser representado também por meio de tabelas de transição, tá? Que nada mais é do que uma versão tabular desse diagrama. E eles podem ser representados completamente por meio de uma quíntupla, tá, do autômato. Tá? O que é uma quíntupla? Isso aqui, ó. Essa aqui é uma quíntupla, tá? Ou seja, uma sequência aqui de 5 símbolos, tá? Nós podemos representar dessa forma aqui. Então, diagrama de estado, cada estado tem um nó correspondente. No estado inicial eu tenho uma seta que vem assim, que ele aponta, né? Mas que ela vem a partir do nada. Nós temos um estado de aceitação que é marcado como um círculo duplo, tá? E as setas saindo de um estado para outro são as transições. Está aqui um exemplo, olha só. Imagine, então, que eu peça para vocês implementar um autômato, tá, com a seguinte notação aqui, né, usando lá a notação de formador de conjuntos. Eu tenho uma cadeia x01y, tal que x e y são quaisquer strings de zeros e uns. O que eu estou dizendo aqui? Vamos pegar um exemplo aqui para ficar concreto, tá? Ver se fica aqui no full screen quando eu digito. Estão conseguindo ver a tela ainda, né? Sim. Então eu tenho aqui, por exemplo, tá? Se x são quaisquer strings de zeros e uns, tá? X e y, tá? Então eu posso ter 1, tá? Que representa aqui uma string x ou y, mas na verdade aqui representando uma string x. Eu tenho 0, 1, e vamos supor que y é 0, tá? Então veja, entre x e y, eu tenho que ter sempre 0, 1, tá? Essa é a ideia. Sempre eu tenho que ter 0, 1. Então eu poderia ter aqui 1, 1, 1, mas eu tenho que ter 0, 1 no meio, tá? Então, Teria que tipo, para a ter cadeia ser 0. válida, sempre tem que ter alguma seguida de 0, 1. Sim, eu sempre tenho que ter esse 0, 1 entre x e y. Ah, tá. Sendo que x e y pode ser qualquer string formada de zeros e uns. Entendi. Tá? Ter zeros aqui no meio. Tá? Tendo 0, 1 é válido. Então vamos simplificar aqui, só para a gente entender esse autômato. Tá? Então vamos colocar essa cadeia aqui. Ó. 1, 0, 1, 0, por exemplo. Tá? Então eu tenho 0, 1 aqui no meio. Tá? X aqui é 1 e y é 0. Tá? Então essa cadeia aqui é uma cadeia válida de acordo com essa definição aqui da linguagem. A pergunta é, eu preciso criar então um autômato que reconheça essas cadeias. Tá? Aí eu pensei e criei esse autômato aqui. Ó. Tá? Agora é o seguinte, podemos testar esse autômato, né? Sim. Testar esse autômato então. Vamos ler então o primeiro 1 aqui dessa cadeia, tá? Esse primeiro símbolo aqui, 1. O estado inicial é que é 0. Uhum. Quando eu leio 1, eu vou para onde? Eu vou para Q1 ou eu continuo em Q0? Você Continua em Q0. continua em Q0. Continua em Q0. Então já li o primeiro 1. Agora eu vou ler o 0.
tô aqui em Q0, li o 0, vou para onde? Vai para Q1. Vou para Q1, né? Acabei de ler o 0, vou aqui para Q1. É isso que essa transição está falando, tá? Se eu estou em Q0 e li o 0, vou para Q1. Agora aqui estou em Q1. Estou em Q1. O próximo símbolo aqui agora é o 1. Estou em Q1, li 1, vou para onde? Continua em Q1. Não, vou para desculpa, Q1. para Q2. Vou para Q2, certo? O que eu não entendi, professor, é como é que monta esses autômatos. Nós vamos montar. Olha só. Agora eu estou em Q2. Vou consumir o último, esse símbolo aqui, ó. O 0. Estou em Q2. Li o 0, continuo em Q2. Q2 é um estado final de aceitação? É, então significa que essa string aqui é válida. Aí o Gabriel pergunta, tá, mas como é que eu crio esse autômato? Né? Primeira coisa é vendo, você vai ver alguns exemplos aqui de autômatos, tá, que eu estou mostrando. E aí depois você vai exercitar essa criação aí dos autômatos. Tá? Entendi. Então, a princípio, eu estou te mostrando alguns exemplos, mas você, a partir desses exemplos, você vai ver que todo autômato, ele tem que ter, né, o estado inicial, o estado final, e ele tem que reconhecer essas cadeias. Aí, nós conseguiríamos criar um autômato mais simples para reconhecer 1, 0, 1, 1, 0? Isso nós podemos ver depois. Um autômato mais simples, ou seja, um autômato com menos estados, né? Até daria, né, para a gente criar um autômato até mais simples, né? Sim. Para reconhecer apenas essa cadeia aqui. Poderia ser um autômato mais simples, tá? Por exemplo, esse estado Q2 aqui, ó, ele lê 0, ele lê 1, né? Então, se eu começasse aqui em Q2, leu 1, estou em Q2. Leu 0, estou em Q2. Leu 1, estou em Q2. Leu 0, estou em Q2. Aceitou. Mas o que nós queremos aqui é o quê? Definir um autômato, criar um autômato que aceite cadeias definidas a partir dessa linguagem. E essa linguagem não tem só essa cadeia, pode ter cadeias, né, com símbolos diversos aqui. Tem uma quantidade maior de uns e de zeros aqui, né? Aqui de uns e zeros e uns e zeros e uns, mas no meio eu tenho que ter 0, 1. É isso que está falando ali. Certo? Então não é um trabalho assim trivial. Uhum. Tá? E mais à frente, nós vamos ter o que? Né? Quando lá em compiladores, quando você estiver estudando compiladores, vão ter autômatos finitos determinísticos ou não determinísticos, tá? Que nós vamos ver mais à frente, que reconheçam o quê? Essas cadeias aqui, if, while, for, certo? Então a implementação de um analisador, um analisador léxico é por meio de autômatos. Tá? Tem que criar esses autômatos aqui. Certo? Então vamos continuar aqui. Vou pegar mais um exemplo. Aliás, vou mostrar a versão tabular, né, desse autômato aqui, tá? Como que seria a versão tabular dele, tá? Esse aqui é um diagrama de estados. Como que seria a versão tabular dele? Seria assim, ó. Listo aqui nessa coluna todos os estados, Q0, Q1 e Q2, tá? Q0, Q1 e Q2, listo aqui nessa... Ops. Listo aqui nessa coluna. Aqui, nessa linha, eu coloco quais são os símbolos que esse autômato reconhece, 0 e 1. Aqui, eu defino quem é
o estado inicial, tá? Por meio dessa setinha aqui, no caso é o Q0, tá? Q0 é o estado inicial. Se eu estou em Q0 e li 0, vou para Q1. É isso que está falando aqui, ó. Estou em Q0, estou aqui em Q0, li o símbolo 0, li esse símbolo 0 aqui, vou para onde? Vou para Q1. Estou em Q0, li 0, vou para Q1. Estou em Q0, li 1, vou para Q0, continuo em Q0. Se eu estou em Q1 e li 0, continuo em Q1. Mas se eu estou em Q1 e li o símbolo 1, vou para Q2. Se eu estou em Q2, li 0, continuo em Q2. Se eu estou em Q2, li 1, continuo em Q2 também. E Q2 aqui, ó, esse asterisco aqui, simboliza o quê? Que Q2 é o estado final de aceitação. Uhum. Então essa é a versão tabular. Isso dá meio que para aplicar algo de tabela verdade em cima, não? Não sei porque, mas me lembrou. Tabela verdade? Acho que não, hein? Não? Porque o conceito de tabela verdade é um pouco diferente, né? Que você tem operadores lógicos lá, né? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, né? Verdadeiro e falso é falso, né? Falso e falso é igual a verdadeiro. Então, é um pouco diferente. Não seria uma tabela verdade aqui, tá? Essa aqui é uma tabela que simboliza as transições mesmo, tá? É pegar isso aqui, ó, esse diagrama de estados, e representar ele na forma de tabela. Tá? Depois vamos fazer alguns exercícios, para ficar mais fácil de entender isso aqui. Tá? Mas estuda bem esse exemplo aqui, tá? Ok. Pega esse autômato, transforma ele em tabela. Ou ainda você pode fazer o contrário também, a partir de uma tabela, desenhar um diagrama de estados. Para você entender. Então vamos lá. Então os autômatos finitos determinísticos, eles denotam uma linguagem. É isso que nós acabamos de falar. Como assim eles denotam uma linguagem? Denota pelo seguinte: esse autômato aqui, tá? Esse diagrama de estados aqui que representa o autômato, ele reconhece lá algumas cadeias. Essas cadeias que são reconhecidas, elas fazem parte de uma linguagem. Então eles denotam uma linguagem. É isso que nós estamos falando aqui. Ou seja, ele define aí um conjunto de todas as cadeias que são aceitas. Tá? O autômato, pessoal, você pode entender ele também como um reconhecedor de cadeias, tá? Então chega cadeias para ele, ele diz: essa cadeia eu aceito, essa cadeia eu não aceito. Ele só faz isso, tá? Então por conta disso ele define uma linguagem, porque numa linguagem nós só vamos, o autômato ele só vai reconhecer o que? Cadeias que pertencem a uma linguagem. Uhum. Como que nós representamos isso, tá? Então, uma máquina M, o que? Ela reconhece o que? Cadeias de uma linguagem em um autômato A. Ou ainda, M, tá? Essa máquina reconhece A. M aceita A. Tá? Essa é a ideia. Mesmo que M não aceite nenhuma cadeia. Isso porque ele aceita o quê? Uma linguagem vazia. Lembrando lá da nossa definição de linguagem, tá? Vamos colocar assim, uma string vazia faz parte de uma linguagem. Tá? Então, nós vamos ver exemplos disso mais à frente. Uhum. Então, quando o autômato finito ele recebe uma cadeia de entrada, ele processa aquela cadeia e produz uma saída. Qual que é a saída? Ou ele aceita ou ele rejeita.
Tá? É o caso aqui. Com essa cadeia aqui, ela é aceita, e está aqui em Q2, ou ele rejeita, fica em algum desses estados aqui, Q0 ou Q1. Tá? Rejeitar uma cadeia é isso. Tá? No final das contas, depois que ele leu toda essa cadeia aqui, se ele aceitou, ele terminou em Q2, né, nesse estado de aceitação. Se ele rejeitou, ou ele ficou em Q0 ou em Q1. Né? Começa no estado inicial, que eu mostrei agora. Lê símbolos da esquerda para a direita, certo? Ele começa a processar aqui, ó, da esquerda para a direita. Tá? Primeiro 0, depois 1, depois 1, depois o outro 0, sempre da esquerda para a direita. Vou botar aqui de novo. Aqui. Após ler um símbolo, ele move-se de um estado para outro, de acordo com a função de transição. Quando lê o último símbolo, produz a saída. Qual saída? Aceita ou rejeita. Tá? A cadeia ela foi aceita ou rejeitada. Se o autômato tiver em estado de aceitação, a saída será aceita. Caso contrário, será rejeitada. Por exemplo, aqui, ó, essa cadeia aqui, ó, abrir, fechar, ela pode ser o quê? Uma sequência que é uma cadeia que é aceita ou não. Tá? Sim. No autômato lá da nossa geladeira, nós não definimos lá um estado de aceitação. Tá? Então não dá para dizer. Mas nós podemos, por exemplo, pegar essa cadeia aqui, ó, e dizer se ela é aceita ou não por esse autômato aqui. Tá? Possivelmente é porque eu tenho o 01 aqui no meio. Tá? Essa é a ideia daquele. Aquele autômato reconhece cadeias que tem como subcadeia 01. Qual seria então uma definição formal da linguagem, mas de forma o quê? Indutiva, tá? Delta, tá? Esse símbolo aqui, delta, ele tem o quê? Ele é uma função de transição. Então, dado um estado atual, né, corrente Q e um símbolo A, vou para um estado P. Certo? Certo. Dado uma função de transição Q que recebe uma cadeia vazia, epsilon continua em Q. O que está sendo falado aqui é o seguinte: para cada entrada que eu tenho, uma função delta, se essa entrada tiver uma cadeia vazia, não existe uma transição de estado. Ok? É isso que está sendo falado aqui. De uma forma bem simples, né, como vocês estão vendo aqui, né? De forma indutiva. Tá? Então, assim, dado que uma função de transição delta, estou em Q, recebi W, isso aqui é igual a quê? A uma função de transição que tem como uma função de transição no estado Q, que recebeu o X, que retornou para A, ou seja, que retornou A, tá? Que A é o novo estado, tá? Onde nós temos o que então? Que dado uma cadeia W, ela é igual ao que a X, tá? Que ela é uma subcadeia A, que representa o quê? A subcadeia consumida para o estado final. Se A aqui, o autômato, né, define uma linguagem, então uma cadeia W é tal que sigma, função de transição sigma, Q0, que é o estado corrente,
que recebe uma cadeia W está em F, que é um estado de aceitação. É assim que nós definimos, então, de forma indutiva, uma linguagem. Tá? Então, traduzindo em miúdos, nós definimos uma linguagem como que cadeias e subcadeias que levam o autômato de um estado inicial ao estado final de aceitação. Então, se L é uma linguagem definida, né, por autômato A, então L é dita então como sendo uma linguagem regular. Ou seja, uma linguagem cujas cadeias são reconhecidas por um autômato finito determinístico, nós podemos dizer então que essa linguagem L ela é regular. Se for assim, professor, então todas as linguagens elas são regulares. Não são. Tá? Nem todas as linguagens são regulares. Porque nós vamos ver que uma característica de uma linguagem regular é não ter ambiguidade, tá? E a língua portuguesa, por exemplo, ela tem ambiguidade, tá? Você sabe o que é o conceito de ambiguidade? Tô lembrado, não, professor. Vale os Hã? dois? Não entendi? Vale os dois, no caso? Se ela é ambígua, tem o mesmo, funciona da mesma maneira para os dois? O ambíguo é o seguinte, o significado, ele pode ser duplo. Vamos pensar assim. Tá? Até às vezes o compilador C, ele mostra, né, a ambiguidade. Assim, ele fala assim, olha, sei lá, sei lá, a variável x aqui, sei lá, é uma variável ou é, sei lá, um atributo de um objeto. Tá? Ele pode dar essa ambiguidade. O compilador não saber decidir o que é aquilo, tá? Se ele é, por exemplo, um token ou se ele é uma constante lá, por exemplo. Perdão, se ele é uma variável ou uma constante, tá? Por exemplo, no português, isso a gente tem, tá? Sei lá, vamos pegar uma brincadeira aqui, tá? Eu diria aí que, por exemplo, sei lá, o cachorro do Rodrigo é legal. Então, você pode, né, interpretar duas coisas, né? O Rodrigo é cachorro ou o Rodrigo tem um cachorrinho que é legal. Tá? Você não, né? Então, a língua portuguesa, ela tem umas construções, assim, em que o significado é ambíguo. Você não sabe o que exatamente está sendo falado ali, qual o significado daquilo, tá? Por isso é que não é uma linguagem, a língua portuguesa não é considerada uma língua formal, né? Ela é uma língua natural, né? Por quê? Porque ela permite ambiguidades, tá? Em suas construções. Tranquilo, então? O que significa uma linguagem regular? Tá? Então, assim... Por enquanto, sim. Se existe um autômato para aquela linguagem, então nós podemos dizer que essa linguagem é regular. Essa é a ideia. Tá? Então, essas linguagens aqui, ó, que nós definimos agora há pouco, vou voltar mais atrás aqui. Deixa eu ver. Não, tá no... Ficou no outro estado. Por exemplo, essa linguagem aqui, né? x01y, tal que x e y quaisquer strings de zeros e 1. Tá? Consegui construir um autômato que define essa linguagem? Consegui. Então, essa é uma linguagem regular. Essa é a ideia. Tá? Temos uma ferramenta aqui que é muito interessante, tá? Que é chamada de configuração instantânea. O que é a configuração instantânea? Você pode imaginar a configuração instantânea como se fosse um debug assim, do autômato, tá? Em que você, a partir à medida que o autômato vai consumindo um símbolo da cadeia,
um caractere da cadeia, nós vamos mostrando para que estado ele vai. Tá? Essa é a ideia. Então, por exemplo, eu tenho essa entrada aqui, tá? Toda essa cadeia aqui. Aí eu já consumi o símbolo 0, o 0 e o 1, tá? Aí quando eu consumi o 1, tá? Eu estava em Q3. Aí quando eu consumir aqui o próximo 0, tá? Hipoteticamente, eu posso ir para Q4. Então, essa configuração instantânea aqui, ele mostra em que momento o autômato finito está, em que estado que ele está, a partir de um determinado símbolo que ele consumiu. Tá? Então aqui, quando o autômato estiver em Q3, significa que ele já leu esse 001 aqui, tá? Mas falta ler todo o resto. Essa é a ideia. Então encontra-se no estado Q3 e a próxima entrada é esse 0 aqui. Tá? Então veja dessa forma, tá? A configuração instantânea é uma forma de você testar se o autômato está funcionando. Tá? Nós podemos até fazer aqui um exemplo, tá? Por exemplo, antes de começar, tá? O funcionamento do autômato, o estado inicial dele é Q0. Estou aqui em Q0. Não li ainda nenhum símbolo, tá? Agora eu vou ler o 0. Li o 0. De acordo aqui com diagramas de estados, se eu estou em Q0, li o 0, vou para qual estado? Q1, certo? Vocês estão aí ainda? Vamos lá. Certo. Força aí. Tô em Q0, li o 0, vou para Q1. Então o que eu coloco? Q1 aqui, ó. Q1. Falta eu ler o quê? Falta eu ler ainda isso aqui, ó. Certo? Mas você já não teria lido aí com... Ah, tá, ok. Eu li o 0, Uhum, estava em Q0, fui para Q1. sim. Agora, o que eu faço? Vou ler o próximo símbolo. Qual que é o próximo símbolo? É o 1. Então, leio o 0, já tinha lido o 0, agora eu vou ler o 1. Se eu estou em Q1, estou aqui em Q1, li o 1, vou para qual estado? Q2, né? Então, coloco aqui Q2. Falta ler o que ainda aqui? Falta ler esses últimos dígitos aqui. Então, eu coloco aqui. Perceberam? É como se fosse um trace aqui, tá? Ele vai consumindo e eu vou mostrando qual estado que ele está aqui. Isso nós chamamos de configuração instantânea. E assim nós podemos continuar. Estou em Q2, vou ler agora esse 0, tá? Que eu não li ainda. Então, 0, 1, 0. Estou em Q2. Falta eu ler o 1. Se eu ler o 1, continuo em Q2. Então, coloco aqui Q2. Falta eu ler o que agora ainda? Falta eu ler o 0, 0. Tá? E assim vai. À medida que você vai lendo os símbolos da cadeia, você vai mostrando qual é o estado corrente que está o autômato. Isso é chamado de configuração instantânea. Certo? Certo. Então vamos lá, dado o seguinte autômato aqui. Tenho esse autômato, tá? Vamos lá, quem que é o estado inicial aqui? Vamos botar a cabeça aí para pensar. Quem que é o estado inicial?
Rapidinho, vamos lá. Estado inicial. Q1, né? É a setinha aqui, ó. Estado inicial, Sim. Q1. Estado final de Q2. aceitação. Q2, tem um círculo duplo aqui. E aqui estão as transições. Beleza. O que vocês vão fazer? Vai calcular a função estendida, tá? E mostrar passo a passo as configurações instantâneas para as seguintes cadeias. Vai pegar essa cadeia, essa cadeia, essa cadeia, essa cadeia, e vai mostrar as configurações instantâneas. Eu vou fazer uma aqui, tá? Para vocês entenderem. Então aqui eu tenho 5 zeros, né? Vou voltar aqui para esse autômato aqui. Para esse slide aqui. Então eu tenho 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é o meu estado inicial? Q1. Pessoal, presta muita atenção nisso, viu? Presta muita atenção, porque isso aqui é bem importante. Estou no estado Q1 e tenho tem esses símbolos aqui para ler da cadeia, tá? Tem 5 zeros aqui para ler. Li o primeiro zero. De acordo aqui com esse autômato, esse diagrama. Estou em Q1, li zero. Vou para onde? Vamos lá, pessoal. Gabriel, Guilherme, Isaías, força. Vai pra Q3? Não, estou em Q1. Li o zero. Vai para onde? Ah, tá. Q1. Continua em Q1. Falta eu ler mais 4 zeros. 2, 3, 4. Vou ler agora o segundo zero. Estou em Q1. Li outro zero, vou para onde? Continua em Q1. Continua em Q1, né? E aqui tem mais 3 zeros para ler. Veja, eu vou ler no zero, eu não saio de Q1. Tá? Então, li outro zero, continua em Q1. E outro zero, continua ainda em Q1, né, de acordo com o diagrama aqui. E o último zero. Ops, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Continua em Q1. Pergunta. O autômato reconheceu essa cadeia, sim ou não? Acho que não. Não, né? Porque ele continua em Q1, ele não foi para Q2. Vamos fazer junto agora essa cadeia aqui, ó, 0100, tá? 0100. Vamos lá. Fazer junto, hein, pessoal? 0100. Acredite, agora é a hora de vocês aprenderem, tá? Porque depois a tendência vai ficar mais complicado. Estou em Q1. Tenho que ler 0100. Li o zero. Vou para qual estado? Continua em Q1. Continuo em Q1. Falta eu ler 100. Vou ler um 1 agora. Estou em Q1, li 1. Vou para qual estado? Q2. Q2. Falta ler outros 2 zeros. 01. Vou ler o 0 agora. Estou em Q2 e vou ler o 0. Vou para qual estado agora? Q3. 3.
Estou em Q3, li o 0, vou para qual estado? Vou para Q2. Q2. Pergunta. Essa cadeia aqui é válida ou não? Foi aceita ou não? É. Foi aceita, Sim, certo? é. Sim. Maravilha. Então, vocês vão fazer isso, ó, para todas essas cadeias aqui, tá? E aí vocês vão dizer quais dessas cadeias fazem parte da linguagem. Como assim faz parte da linguagem? Quais dessas cadeias foram aceitas? E aí você vai descrever informalmente qual é a linguagem do autômato. E depois você vai descrever formalmente qual é a linguagem do autômato. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Resposta. Primeiro, bom, isso aqui vocês vão definir quais. Vocês vão rodar o autômato e vão ver, né, via configuração instantânea, quais dessas cadeias são aceitas. E vamos descrever informalmente a linguagem do autômato, de forma informal, tá? Linguagens com um 1, pelo menos, e um número par de zeros depois do último 1. Essa é a linguagem do autômato. Vou ler de novo. Linguagens com um 1, pelo menos, ou pelo menos um 1, e um número par de zeros depois do último 1. Espera aí, vamos ver então. Vamos pegar essa cadeia aqui, ó. Eu tenho pelo menos um 1 aqui nessa cadeia. E ele foi seguido por um número par de zeros. Eu tenho 2 zeros. Então ele aceitou. Vamos olhar aqui, ó. Tá? Então essa cadeia aqui foi aceita. Essa cadeia aqui foi aceita. Será que essa cadeia aqui vai ser aceita? Possivelmente não, né? Porque eu tenho o quê? Um número ímpar de zeros depois do 1. Tá? E nota, tem que ter pelo menos um 1, tá? Aqui não tem nenhum 1, ó. Tá? Nessa cadeia aqui não tem nenhum 1. Aqui tem um 1 e tem um número par de zeros depois desse 1. Aqui eu já tenho um número ímpar de zeros depois do 1, então não vai aceitar. Aqui eu já tenho um número par de zeros, eu tenho 4 zeros depois do 1. Então ela deve aceitar. Já aqui, eu tenho pelo menos um 1, tá certo? Mas eu não tenho depois do 1, eu não tenho nenhum zero. Será que vai aceitar ou não? O que vocês acham? Acho que aceita. Por quê? Porque os dois estão tecnicamente balanceados. Tá baixinho, eu quase não estou te ouvindo. Quem tá falando aí? Eu, professor, geralmente, aparentemente é porque eles estão balanceados. Pelo menos na minha interpretação, ele leria porque eles são balanceados. Balanceado? O que seria Questão balanceado? de ter o mesmo número de 0 e de 1. Hum. Mas aqui está falando, ó, que esse autômato ele reconhece uma linguagem que tem pelo menos um 1 e um número par de zeros depois do último 1. Aqui eu tenho um número par de zeros depois do último 1. Tem esse último 1 aqui, ó. Depois Então, dele eu tenho algum zero? não, então não leria. Não lê? Não leio, porque eu não tenho 0. Vamos fazer o teste então. Então tá aqui. Começo em Q1. Li o 0. Vou para onde? Q1. Aí fica isso aqui para ler. Continua a leitura.
li o 1, estou em Q1, vou para Q2, né? Sim. Calculei isso aqui. 0, 1. Vou ler o 0 agora. Estou em Q2. Vou para onde agora? Q3. Certo? Certo. E agora? 0, 1, 0. Vou ler agora o próximo 0. Não, tá faltando o que aqui? Comi um dígito aqui, né? Tá certo. 1, 0, 1, né? Sim. 1, 0, 1, 0, 1. Hora 1 aqui. Li 1. Estava em Q3. Vou para Q2. Q2. Copio ler 0, 1. Zero, 1, 0, 1, 0. Estou em Q2, li o 0, vou para onde? Q3. Falta eu ler o último 1. E agora? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Estou em Q3. Vou para. Quando eu ler 1, Q2. Q2 de novo. Aceitou. E você falou que não aceitava. Ele aceitou. E agora, hein? Ah, é. A gente erra, né? A gente é ser humano, né? Olha só. O que está acontecendo aqui? A definição da linguagem fala o seguinte, ó, né, na resposta aqui. Eu tenho que ter pelo menos um. Tá, eu tenho pelo menos um. Aqui, ó, tem que ter pelo menos um. Aqui eu tenho 3 uns. Mas depois do 1 tem que vir uma quantidade par de zeros. Se não vier nenhum zero, ou seja, se vier 0 zeros, 0 é par. Concorda? Então ele aceita. Uhum. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 0 é par. Ou seja, uma quantidade zero de zeros é uma quantidade par de zeros. Então essa aqui é a definição informal. E o que é a definição formal? Definição formal é essa aqui. W, tal que W contém pelo menos um 1 e um número par de zeros depois, né, seguido do último 1. Essa é a definição. Pessoal, tem outros aqui, tem outros autômatos que eu peço que vocês deem uma olhada, tá? E façam esses exercícios, tá? Aqui tem as respostas, mas eu peço o seguinte, vocês façam esses exercícios aqui, e para a gente poder discutir na próxima aula, tá? Aí eu vou escolher aí um colega para mostrar aí a resolução do exercício, tá bom? Beleza. Tá? Então pega a partir daqui, desse slide aqui, já está lá no SIGA A. Eu vou então encerrar a aula por aqui. O vídeo já até ficou grande. Uhum. Então, façam esses exercícios e aí na próxima aula nós veremos aí as dúvidas, ok? Ok. Então, deixa eu